Boa noite. Estamos dedicando estas semanas para um exercício diferente, em termos de assuntos para pregação, material bíblico. Estamos tirando de profetas do Velho Testamento que apontam, profetizam, falam de situações futuras para Israel. E algumas dessas foram cumpridas, literalmente. Outras não foram cumpridas ainda. Outras foram cumpridas em parte. Mas uma característica daquelas que foram cumpridas é a literalidade. Foram cumpridas de acordo com a forma mais natural de se compreender, a maneira natural, literal. E nós já estamos vendo isto. E há muitos anos eu fiz um breve estudo de passagens do Velho Testamento que apontavam para uma situação que seria o reino prometido por Deus a Davi, através de um descendente dele, e que não se tinha ainda realizado esta promessa aqui na terra, e então teria que ser um dia, já que era profecia, e já que as que foram cumpridas foram literalmente. Então, eu nunca tinha exposto este conjunto de passagens no púlpito. Tinha sido um estudo meu mesmo, até para conversar com um irmão que acreditava que essas passagens não eram mais aplicáveis e tinham caído já em termos de validade para Israel, e que não tinha mais nada a ver. Então, estudei, conversamos, e foi muito interessante esse período. Mas eu sempre tive vontade de entrar um pouco mais fundo nisso, e estou fazendo agora. Depois de 40 anos de pregador, é que realmente eu tive a oportunidade, encaixando na exposição a Apocalipse, e fazendo um parênteses, como nós estamos fazendo, um parênteses no sentido de não ser propriamente uma exposição de Apocalipse, mas não é um parêntese no sentido de que trata do assunto escatologia, que é o estudo das coisas futuras, ou das últimas coisas. Então, é um parêntese e não é. Em termos de escatologia, não é. Seja como for, não temos compromisso com ninguém em termos de data. Então, estamos aproveitando para dar um passeio por estas passagens, essas profecias, e, como eu disse anteriormente, aproveitando para alistar características do milênio, esse período de 1000 anos que Cristo vai reinar literalmente em Israel. Como Apocalipse não fala praticamente nada, além da existência, da própria existência desse período, fala apenas que os santos vão reinar com Cristo e serão sacerdotes de Cristo, só. Então, eu aproveitando para expor muitas características desse milênio. Eu gostaria que os irmãos, além do aspecto de aumentar o conhecimento bíblico sobre profecias e o que o Velho Testamento ensina sobre isso, e mais especialmente ainda, mais especificamente, Israel e o futuro de Israel, é que o assunto profecia seja para você algo não tão misterioso como geralmente e nós temos a tendência de achar a profecia do Velho Testamento é muito complicado, isso aí eu não entendo bem, tanto que quando aparecem estudiosos que dizem que essas profecias
não serão cumpridas, porque já foram transferidas de Israel para a igreja, você nem discute. Você fica, deve ser mesmo, eu não entendo, profecia é muito complicado, ultrapassa a minha condição, eu não fiz seminário, então, realmente, isso aí eu não vou nem entrar. Eu acho que não deve ser assim. Tudo bem que você não tenha feito seminário, que você não vai aprofundar neste assunto, mas não tocar ou ter quase assim uma reação, um tabu, acho que não é bom. Então, eu gostaria muito que esse exercício que estou fazendo com vocês aqui ajude a desmistificar um pouco essa questão e ver que tem profecias que são descritas de uma forma para nós entendermos, pelo menos no sentido mais geral, se não cada detalhe. Há detalhes que são mais complicados, e o uso de metáforas, que existe o uso de metáforas, claro, muito, mas muitos, creio eu, abusam dessa questão das metáforas, dizem praticamente tudo aqui é metafórico, já que não vai ser mais aplicado para Israel, vai ser para a igreja, então é metafórico. Quando fala em reino em Jerusalém, não é bem Jerusalém. Quando fala e as nações irão a Israel, não é bem as nações irão a Israel. Tiram o sentido literal. Então, seria bom você tratar as profecias com mais naturalidade, mais intimidade até, e não ter medo de olhar e dizer, interessante, para mim isso aqui parece isso, porque muito provavelmente vai ser, e foi feito para isto, ou pelo menos um dos motivos pelos quais Deus nos revelou é nós ficarmos sabendo o que Ele nos revelou. Não é tão misterioso assim ao ponto de nós termos um texto na frente e não ter a menor ideia do que trata, é uma metáfora de quê, quando, fica totalmente no escuro. Não é assim também. Então, eu peço a sua atenção nesse sentido de que você mergulhe comigo um pouquinho. Quando eu digo mergulhe, leia o que eu vou ler e ouça o que eu vou dizer, que é muito rápido sobre cada passagem. Eu cortei muitas passagens no estudo, fazendo lá em casa, aí tirei muitas e coloquei no texto da pregação. Depois do texto feito, eu tirei muitas ainda hoje, já para não ficar um pouco repetitivo, porque são muitas. Mas, como eu disse, a gente não está acostumado, não valoriza muito e acaba não tendo uma posição mais firme, de dizer assim, um momentinho aí, meu irmãozinho, está profetizado, pois vai cumprir. Não tem aquela noção de, está profetizado. Mas essa profecia, assim, não vai ser exatamente assim, isso aqui eu não sei, eu não entendo, não vou nem discutir. Discuta. Não precisa discutir para brigar, ficar com raiva, espumar, não. Mas, não, um minutinho, está escrito isso, isso, isso. Por que não é? Está falando de um descendente de Davi, que vai sentar no trono dele. Dá licença, interpretar da maneira mais natural que alguém pode interpretar, ou seja, um descendente de Davi sentando no trono dele em Jerusalém. Jerusalém que está lá, Jerusalém quer lá, pegar um Boeing para lá, vamos lá que está lá, Jerusalém, olha no mapa. Então, eu vou interpretar assim, e vou mesmo, e vou segurar. Não é aceitar que você não entende dessas coisas e deixar apenas para os figurões aí do hebraico interpretarem o que significa tudo isto. É impressionante, graças a Deus, pelos acadêmicos, pelos estudiosos, mas é impressionante. Quem tem experiência de leitura de livro, quando você pega um livro escrito por um pastor, ou que foi um livro adaptado do púlpito, a gostosura de ler esse livro,
Você pega um livro feito por um acadêmico, professor de seminário há 40 anos, que inspira hebraico e expira grego. E quando está dormindo, fala em aramaico. E acostumado a tratar com os alunos dele, que são alunos de mestrado, de doutorado e agora de pós-doutorado. Então, você lê artigos assim, e livros feitos por pessoas assim, eu sei a diferença. É denso, é difícil, é complicado. E as citações, os nomes alemães que eles citam, já dá vontade de parar. O tamanho das letrinhas lá embaixo, obra tal do fulano, a obra tal do fulano que criticou Cicrano e tudo. Aí cita em alemão para você. Você não sabe alemão, não tem coisa nenhuma. Mas não sabe alemão? Você está lendo o meu livro e não sabe alemão? Absurdo. Porque o doutorado, o doutor mesmo, ele sabe alemão. Para ler no original, não, você lê uma citação de alguém, não, você deve ter lido o original, e as obras dele, praticamente todas. Então, eu repito, graças a Deus por eles, que ensinam nos seminários e tal, mas eles intimidam. Eles intimidam muito os crentes, os crentes comuns, como nós que estudamos a Bíblia, entendemos como ela é mesmo e procuramos, aí, claro, identificar quando é uma figura, quando não é. Jesus Cristo é a porta, eu sou a porta, é óbvio que a gente sabe que não é literal, que é figurado, claro. Ele é ovelha, ele é leão, claro, está cheio de metáfora. Mas por isso, dizer que praticamente todas as profecias não cumpridas até hoje são metáfora, e as que foram cumpridas não são, porque foram literais, nós vamos ver. Isaías 27, 6. Eu vou acabar gastando tanto tempo explicando isso que vai a pregação quase toda. Mas é porque eu gostaria que vocês fossem mais safos, fossem mais familiarizados com a Bíblia. É isso que eu gostaria nos membros desta igreja, e que discutissem, como eu disse, não brigando, mas dizendo, não concordo não está escrito isso, está escrito assim, e tivesse um pouquinho mais de peso para si próprio, para defender as Escrituras como elas estão escritas e não ter medo. Isaías 27, 6. Não ter medo de adotar posições que são tidas como infantis, teologicamente falando. Isaías 27, 6. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto o mundo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que nós tenhamos cada vez mais familiaridade com ela e ela pareça cada vez ser mais natural aos nossos olhos, embora de origem sobrenatural, e embora sendo só compreensível pela iluminação do Teu Espírito Santo, mas não é por isso que ela vai deixar de ser natural como é. O entendimento dela, o mais fácil, o mais razoável, o mais natural, é o que deve ser dado prioridade. Nos ajude neste assunto do milênio, que vai acontecer em Israel com o Teu Filho sentado no trono de Davi, Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos. Amém. Então vocês vejam, um versículo desse aqui, dito por Isaías, que eu falei, você quer pensar em Isaías? Pensa em 700 anos antes de Cristo, pronto. A grosso modo.
Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel e encherão de fruto o mundo. Depois de 100 anos de Isaías dizer isto aqui, ou seja, lá pelo ano 600 a.C., o que veio, sabe o que foi? Foi um tremendo de um exílio pavoroso. Na Babilônia, uma invasão de Nabucodonosor sobre Israel, Jerusalém especialmente, em 3 etapas, que terminou mesmo com a destruição de Jerusalém e o povo cativo levado para Babilônia. E lá ficaram. Cadê o fruto? Não, para aí não, pastor, porque eles voltaram, você esqueceu? Estava predito e foi cumprido, que 70 anos depois eles voltaram. Houve um retorno, ótimo. Aí finalmente aconteceu isso aqui. Israel floresceu, brotou e encheu de fruto o mundo. Depois que eles voltaram do exílio da Babilônia, finalmente. Não! Eles voltaram sobre opressão, sob um comando, domínio medo-persa. Aí depois vieram os gregos, dominando o mundo. Aí depois vieram os romanos, todos com a pata em cima de Israel, todos. Israel não encheu o mundo de fruto, nem de coisa nenhuma, não floresceu, nem brotou, nem coisa. Ficou lá. Teve momentos melhores, momentos piores, mas sempre com peso em cima, até que destruiu tudo de novo, tudo destruído de novo pelos romanos agora, ano 70 depois de Cristo, e depois terminou o estrago mesmo no ano 135 depois de Cristo, e acabou. Os judeus foram espalhados por aí, e Jerusalém, mais uma vez, bastante danificada, com poucas pessoas morando. Bem que dizem, e eu creio que ao longo da história nunca deixou de haver algum judeu lá na Terra Prometida, mas isso de uma maneira praticamente irrisória, só mesmo para não ter deixado de continuar uma linha ali. Mas terra totalmente desolada. Agora eu estou olhando mais para tempos mais recentes aqui, e, obviamente, muita coisa aconteceu ali ao longo desses 2000 anos, mas o povo espalhado pelo mundo, os judeus espalhados, e nada de nação de Israel, e parecia uma coisa completamente fora do razoável acontecer isso. Se o tratamento de Deus com Israel como um povo terminou ali, quando eles rejeitaram o Messias, mataram o Messias e ele ressuscitou e voltou para o céu, e depois então destruição do país, da terra dos judeus, e muitos morreram e outros foram espalhados, como já comentei. Se terminou o tratamento de Deus com Israel ali, quando é que se cumpriu esta profecia do versículo 6? Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel e encherá de fruto o mundo. Então aqui está uma característica do milênio, algo que ainda pede acontecimento. E aqui tem uma metáfora, quando fala de Israel plantar raízes, não vai dizer que Israel é uma árvore, está falando de uma árvore aqui, aí vamos discutir agora qual é o tipo da árvore, porque não, aqui é metafórico, e vai encher de frutos o mundo. Pede cumprimento. Isaías 35. Aqui nós vemos palavras de conforto, com profecias em cumprimento, outras já cumpridas.
é interessante. Versículos 1 e 2 apontam para uma época ainda não totalmente cumprida. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. É impressionante a beleza, a fertilidade, a produtividade da terra de Israel, que vai acontecer no milênio. E, na realidade, já está acontecendo aos nossos olhos. Vou explicar melhor daqui a pouco. Versículo 3 e 4, Isaías fala palavras de conforto para a época dele. Dizei ao 3, fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Aqui Isaías falando para a época dele, ou épocas futuras. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ela vem, ele vem e vos salvará. No versículo 5, então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Para aqui, eu já vi isso em algum lugar. Eu já li isso em algum lugar, e não foi em Isaías, não. Não foi no Velho Testamento, não. E eu sei que não foi. Isso foi cumprido literalmente com o Senhor Jesus Cristo. Na primeira vinda dele, quando João Batista mandou perguntar se ele era aquele que haveria de vir, e ele fez milagres e disse, digam para João Batista que vocês viram. Pá! Citou essa profecia de Isaías. Olha, no meio do texto de Isaías, ele insere, por isso que profecia de fato tem as suas dificuldades, tem os seus mistérios, mas não por isso que vai se jogar tudo praticamente para o ar e dizer que ninguém entende nada, é tudo metafórico e acabou-se, e dizer praticamente o que quer. Não! Espera aí um minutinho, temos o que aprender sobre isso, nem que seja voltando de lá para cá. Então, quando Jesus faz alguma coisa e diz, eu estou cumprindo o que foi dito antes de mim, vamos lá para quando foi cumprido, e vamos ver o que foi dito antes e depois. Aí nós vamos ver que aquele texto, ele veio quase do nada, ele surgiu no meio de palavras de futuro, quando florescerá o Líbano e tal. Aí Isaías volta e diz coisas ainda futuras para ele, mas que são passado para os versículos 1 e 2, quando aponta que vai florescer e tudo, seria lá na frente, depois de Jesus Cristo, na volta de Israel, 2000 anos depois que foi exilado. Exilado quer dizer que saiu de Israel. Aí nos versículos aqui, 5 e 6, uma parte da profecia se cumpriu literalmente com Jesus Cristo. Então aqui acende a luz vermelha aos olhos do leitor. Onde é que tem mais lugares aqui disfarçados, ou quase em entrelinhas, de coisas que já aconteceram? E onde é que a gente pode encaixar coisas que vão acontecer e não aconteceram ainda? E qual o nível de literalidade delas? É muito interessante isso.
ninguém pode negar que Isaías, capítulo 35, versículos 5 e 6, foi citado por Jesus Cristo, por algo que ele estava fazendo. Então, era uma profecia, na época não se sabia para quando, mas que ficou óbvio, evidente que foi para 700 anos depois de Isaías. Ou seja, quando Cristo veio à Terra. Impressionante isto. Nos versículos restantes do 6 e no 7, ele repete o tema dos versículos 1 e 2 com mais minúcias. Quando fala aqui do deserto, o ermo vai florescer e tudo mais. Então é quase uma repetição dos versículos 1 e 2, quando diz: pois, estou no meio do 6, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água, ou de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Irmãos, isto aqui está em pleno cumprimento. A terra de Israel, até o início do século XX, dos anos 1900, era erma, era desértica, não produzia nada. Quando os judeus começaram a voltar no final de 1890, 1900 e o início, começaram então a trabalhar na terra e coisas absolutamente fantásticas, impressionantes começaram a desenvolver lá, em questões tipo irrigação, em questões tipo agricultura, em produtividade da terra, algo absolutamente de deixar o mundo estarrecido. E ainda hoje está em andamento a mudança. Vocês podem ver qualquer artigo aí na internet, ou o YouTube, o que for, sobre Israel, antes e depois, agora, antes da chegada dos judeus agora e depois da chegada. Vejam, existem documentários e tudo, é só ver. Então, é algo que está em cumprimento. Eu me converti em 1976. Poucos anos depois, talvez 1978 ou 79, por aí, eu vi documentários lá na escola americana, antigos, não antigos na época, hoje são antigos, mas feitos de uma maneira que para nós hoje são muito elementares, mas mostrando o que os judeus estavam fazendo lá na época. Coisas impressionantes. Aí tinham fotos de antes e depois. Esse depois era de 78, por aí. Hoje eu me admiro quando eu olho para trás e vejo que em 1978 só fazia 30 anos que Israel tinha sido declarado como Estado. 1948, 30 anos antes. E isso já fazem, que eu vi esse filme, 40. Então faz mais tempo do dia que eu vi para hoje do que a fundação do Estado judeu, daquele dia que o filme foi exibido lá, até a fundação. É impressionante. E na época já estavam fazendo filmes, documentários mostrando a diferença enorme. E é isso aqui acontecendo, começando a acontecer. Isso é o comecinho, é o aperitivo somente. Então nós vemos que como característica do milênio, de acordo com Isaías 35, tem ainda do 8 a 10. E ali haverá bom caminho. Agora aqui tudo é futuro ainda hoje. Então vejam, profecias que aconteceram com Jesus Cristo, ninguém discute, literal, porque Jesus disse, citou, está no Evangelho de Lucas, acabou, ninguém discute, amarrou. Profecias
começaram a se cumprir poucas décadas atrás, miraculosamente, porque Deus está no processo, mas naturalmente no sentido que foram homens trabalhando com muito, e mulheres e crianças até trabalhando com muita garra na terra, voltando para a terra, e homens absolutamente geniais em termos de concepção, de invenção de métodos de todo jeito. Vejam a relação de prêmio Nobel de judeus comparado com outra raça. Então, homens absolutamente, mulheres geniais e corajosos, isso lutando pela sobrevivência o tempo todo, conseguiram transformar no que está lá. Então, milagre sim, mas esse é meio disfarçado, porque alguém pode dizer, isso é produtividade, isso é inteligência humana, e é. Mas para nós que cremos em Deus, na palavra de Deus, seja como for, está em andamento. Então tem profecias, aqui no 35, profecias cumpridas literalmente em Jesus Cristo, profecias sendo cumpridas em Israel todo o tempo, à medida que o país avança e avança e avança, e profecias por se cumprir. Agora, quando diz o deserto se alegrará, o ermo exultará e florescerá como o narciso, é literal. E esse era o ponto principal do documentário que eu estava vendo lá. Isso é literal, está lá, vai lá olhar. Isso é foto, é filme. Então não tem nada de metafórico aqui. Existem metáforas, como eu disse, há pouco tempo citei uma, mas não é por isso que nós vamos fazer praticamente metáfora de tudo. Isso aqui é literal e devemos ter cuidado ao identificar o que é literal e o que não é. Se abrirão os olhos dos cegos, espiritual. Aí vem Jesus e diz, é não. Nesta passagem aqui, é não, porque eu abri. Digo para João Batista o que eu estou fazendo aqui. Isso é humilhante. Para quem não quer crer na literalidade de centenas de profecias, não só sobre Israel, mas sobre o mundo, sobre o futuro, sobre tudo. É claro que a Bíblia fala muitas vezes de cegueira espiritual, de conversão como sendo alguma coisa que foi dada a visão à pessoa, claro, mas ao chegar e qualquer profecia que fale em olho, visão, cegueira, e dizer, isso é espiritual, isso é que é o problema, e confunde, porque na realidade a metáfora, ela parte de uma realidade física, no caso dos olhos, de cegueira, de ver, de não ver. Então, se é que tem passagem que a gente deve pegar literal, essa é de Jesus, pelo menos, porque ele disse, digam o que vocês estão vendo aí, estou curando aqui esses aleijados, pulando aí igual cabritos, podem dizer lá para João Batista, o que vocês estão vendo? Não é metafórico não o que Isaías predisse, não sei o que João Batista pensou lá na prisão, coitado, mas, se ele conhecia bem as mensagens de Isaías, não sei, as profecias, eu pensei que fosse literal, que fosse metafórico, que ali era espiritual a coisa, mas Jesus está abrindo os olhos de cego mesmo, cego, eu vi, o homem lá pulando de alegria porque estava enxergando, e o outro pulando porque era aleijado, eu vi. Então é literal. Essa era, pelo menos. Está assim. Aí vem o versículo 8 e joga lá para frente. Não aconteceu com Jesus Cristo. E ali haverá bom caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhar, não errará, nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz. Lembra que nós já lemos em Isaías
o leão com a ursa e tudo mais. Ali não haverá animal feroz não passará por ele, não haverá leão, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilos, alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Nem por $1 milhão eu abro mão de esperar isso literalmente. Do jeito que o nosso Salvador deu visão literal para os cegos. Mesmo jeito. Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Isaías profetiza então aqui a restauração de Israel, após duramente disciplinada pelos seus pecados. Versículo 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. De novo, eu tenho uma sensação que eu já li isso em algum lugar. Não foi no Velho Testamento. Onde é que eu li isso? Você tem alguma noção onde é que você leu isso? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isso aconteceu? Aconteceu? Ah, que bom. Literalmente ou espiritualmente? Literalmente, se houvesse gravador, nós iríamos agora mesmo ligar e mostrar, está aqui a voz dele, de um cidadão chamado o quê? João Batista. Quer o CPF dele? Absolutamente literal. Ele veio e falou. A voz do que clama no deserto seria João Batista em pessoa. Conhecemos o pai dele, a mãe dele, muitas coisas sobre esse personagem. Impressionante isto. Versículo 3 abre uma janela para o tempo de Jesus. Aí fecha. No 4 já fechou. Porque o 4 já diz: todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. Esse eu estou esperando. Quer dizer que é assim, pastor? O 3 foi cumprido, o 4 não foi. O 3 foi cumprido, literalmente foi. E o 4? Não, o 4 vai ser espiritual. Não, eu me dou o luxo de achar que o 4 vai ser literal também. E acho que o meu argumento é mais forte do que o seu, que acha que é espiritual. Por quê? Tão juntinho, coladinho. O 3 do 4. Não, mas não é tão colado assim. Em termos de profecia, coladinho, coladinho. Um no tempo de Cristo, e no outro, 2000 anos depois, 2000 e tanto, eu não sei quando é que ele volta, Cristo volta, eu não sei quando é que a tribulação vai ocorrer, e os cataclismas vão surgir, e mudanças profundas na terra, como eu já li, vocês agora são doutores em Apocalipse, já sabemos, mudanças profundas que vão ocorrer em Israel, na época da tribulação. Então, aqui, elas estão bem juntinhas. Faz parte do plano de Deus a chegada do Messias. E esse Messias ser anunciado.
E logo depois, no versículo seguinte, diz que os outeiros, os morros serão aplainados. Logo depois, um versículo. Mas é bom dizer que há 2000 anos que já passaram entre um versículo e outro. Pois não. Algum problema? Quer dizer que por causa disso, a literalidade deixou de existir? Deixou de ser literal pelo fato de que 2000 anos se passaram? E se for 3? Não. Então se espera, e é o que eu sempre estou dizendo, é razoável se esperar. Prove que não é espiritual, prove que é literal. Não pode. Mexeu com o futuro, como é que nós vamos provar? Agora eu queria ver alguém 100 anos antes de Jesus nascer, e o outro dizer, isso aqui é literal, hein? Quando o nosso Messias chegar, vai ter um homem que vai anunciar a voz dele. Conversa, rapaz. Primeiro, Messias não é um homem, que era uma discussão muito comum entre eles. Messias não é um homem, Messias é o próprio Estado de Israel todo. E não sabiam nem quem era o Messias direito, era um ser misterioso. Não, é um homem que virá literal, um homem maravilhoso, misterioso, tanto é que ele veio e era homem mesmo, mas era Deus também e tal. Então, tudo bem. Mas, 100 anos antes de Jesus nascer, teria sido interessante a discussão. Essa voz aqui é uma voz espiritual, é uma voz no coração de cada crente, que vai anunciar, está ali o Messias. Não vai ser um homem dizendo que é ridículo. O homem chegar e dizer, está ali ele. Aí lá vem João Batista e diz, olha ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Está ali. Anunciou. E falou, e falou. Eu não sou nem digno de desatar a correia. Aí falou. Absolutamente literal. Mas depois que ocorre é bom. É bom, eu sei que é bom. É fácil olhar para trás, toda visão para trás, todo piloto conhece essa expressão. Toda visão para trás é 5x5, é 20x20, eles têm uma expressão para dizer que é perfeita, claro. Agora olha para frente, como é que está o tempo, a nuvem, e não sei, olhou para trás, todo mundo sabe. Então é muito fácil olhar para trás. E nos aproveitamos do que tem para olhar para trás, para olhar para frente com um pouco mais ou com muito mais de segurança. É isso. Então, como eu estou dizendo, a gente não pode provar o que é futuro pelo próprio fato de que é futuro. Como é que eu vou provar que Jesus Cristo vai voltar? Como é que eu vou provar que você vai para o céu? Provar, vai provar? Provar. Da maneira como nós estamos acostumados. Não dá. Agora, provar historicamente que Jesus esteve aqui, dá. Pronto. Então, mas a gente aproveita, é uma lição fantástica que a Bíblia nos dá para pegar as coisas que já passaram e por isso nos dão uma segurança total de chegar e dizer, se estiver valendo isso aqui ainda, no futuro vai ser assim. Mas pode ser que não seja, admito que há a possibilidade, como eu disse, mas o mais natural, o mais razoável é esperar um cumprimento igualmente literal. Aí vem, versículo 4, falando de mudanças geográficas em Israel e tal, e estamos esperando o cumprimento literal. Versículos 5. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne o verá, pois a boca do Senhor o disse. Pronto. Isso aqui foi na primeira vinda de Cristo. Não foi. Foi. Não foi. João disse, que lá no começo de João, que Deus estava em Cristo, o Verbo estava entre nós, então ali foi o cumprimento. Não creio. Não creio. Eu espero aqui um cumprimento literal. Ninguém viu muita glória em Jesus Cristo, não. E tem passagens que dizem até que a aparência dele não estava boa. Ou, alguns até usam para dizer, não, porque ele era um homem fisicamente não atraente, ele não era bonito como um espécime humano, era um homem feio.
Aí outros dizem, não é isso, ninguém pode afirmar isso. Ali está falando da época em que ele estava muito machucado, naqueles momentos de julgamento dele, de bofetões e tudo mais. Obviamente ele ficou com o rosto bastante inchado, inflamado e tal, então ele ficou com uma aparência muito feia, os cabelos misturados com sangue, deve ter sido uma aparência realmente muito feia. Então é ali que está falando, então, não sabemos. Então, quanto à aparência, de fato, a gente não sabe, mas que era uma aparência comum de um homem, sim. Então, essa glória aqui se manifestará e toda a carne o verá. E eu aguardo. Versículo 10. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Bonito demais. Como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Então fala aqui de uma presença pessoal do Senhor na terra, com poder, domínio, e um aspecto interessantíssimo deste rei poderoso é o de pastor, carinhosamente tomando conta das suas ovelhas. Então, mais características para o milênio, porque nós vamos esperar isso acontecer ainda, não aconteceu. O quê? As mudanças geográficas em Israel, no nível em que está falando aqui, de os montes serem nivelados, mais do que desertos que foram irrigados e coisas assim, hoje produzem, que é um pedaço da profecia, como já falei, mas mudanças radicais geográficas, presença de Cristo como rei, que nós já comentamos, e agora essa novidade, uma presença de Cristo como pastor, cuidando e alimentando os seus. Muito bonito. Vamos esperar. Gente, eu creio que isso é vitamina para o crente. Essas convicções de coisas que vão acontecer nesta terra onde você vive, não é tudo projetado para o céu, graças a Deus, pelas projeções de céu, de eternidade e tudo, graças a Deus. Mas entendo eu que Deus quis que os seus crentes conseguissem projetar maravilhas ainda nesta terra. Tudo bem que nós estaremos já glorificados, já estaremos lá reinando com Cristo, mas não mais como homens no primeiro estágio da sua existência. Estarão aqueles que estarão vivos quando começar o milênio, aqueles que vão nascendo depois de tudo, mas nós estaremos lá. Então, essa oportunidade de nós sabermos nesta terra. Eu conheço eu tenho um colega, um grande amigo, que todo mundo quer ir para Israel, crente que pode vai para Israel, é muito caro, muitos não vão e tal. Ele disse, não, eu prefiro no milênio. E ele está falando sério. Não, Israel hoje, não, é muito complicado, muito confuso e cheio de árabe. Não. Eu vou para Israel no milênio. Eu prefiro. Com Jesus reinando lá. Aí a gente ri e disse, não é não? A gente tem que dizer, a não ser o milenista e diz, não. Tudo bem, aí já é outro assunto. Mas para quem crê no milênio literal, quando ele diz não é não, vai ficar assim, então é só questão de timing, tempo. Eu vou para Israel, sim, você vai no próximo mês, gasta lá seu dinheiro e tal, eu vou no milênio. E vou de grande. Está certo. Agora, ele fala isso, brincando? Não! O tom pode ser leve, bem-humorado e tal, mas aquilo é vitamina. Como eu estou dizendo, essas coisas para o nosso dia a dia são valiosas. Uma vez outro chegou de Israel para mim e disse, olha, você está perdendo lá, o senhor tem que ir lá. Tá certo. Perdendo muita coisa, não. Vou perder se não for.
para o milênio. Mas eu já sei que vou, então vou perder. Então, a gente entender que Deus quis o seguinte com Israel: olha, eu vou mostrar para este mundo, para essa raça humana aqui, o que é um país teocrático. Eu disse que Deus tentou, entre aspas, que a palavra tentou para Deus, que dá a ideia de que ele não conseguiu, que não é o caso, mas eu já expliquei, não vou mais gastar tempo com isto, mas ele tentou, ou mostrou para os judeus um tipo de governo teocrático, que o próprio Deus governava, era o período dos juízes, eu falei para vocês, e depois o povo, mas Deus sabia que o povo ia se cansar disso, e um dia ia pedir um rei. Aí Deus já disse lá para Moisés, quando deu a lei: olha, no dia que pedirem um rei, escreve aí o que é que eu quero deste rei. Então a lei já tinha na lei de Moisés o que Deus iria querer de um rei. Um dia, e eles foram, e eles de fato pediram um reino 300 anos depois disto, que Moisés deu a lei. Deus deu a lei para Moisés. Então chegou um dia que eles disseram: não, nós não queremos mais esse negócio de Deus direto conosco, que só juiz aqui e tal, representando a Deus entre nós. Não, nós queremos rei mesmo, igual os países vizinhos aqui, rei que vão para as guerras. Na época, guerra era fonte de... Na época, não. Guerra era fonte de lucro para os vencedores, né? Sempre foi. E já era. Então, tinha rei que não conseguia ficar quieto, sem guerra. Adorava fazer guerra. Se morresse um bocado, tudo bem. Mas estava pensando no poder, na riqueza e etc. Então, Israel disse: não, nós queremos ser igual aos outros países. Queremos reis que vão adiante de nós, vão guerrear conosco. Está muito monótono esse negócio aqui. Aí Deus disse: vou dar um rei para vocês. E Samuel ficou triste, porque foi com Samuel que eles falaram, e Deus disse: não fique triste, Samuel, porque eles rejeitaram, não foi você, foi a mim. Lembram disso? Vocês acham que Deus esqueceu? Deus vai mostrar o que é uma nação dirigida teocraticamente, com o próprio Deus no comando. E quando eu digo uma nação, significa o mundo todo, porque ele vai dominar tudo através desta nação que é Israel. E Deus fez promessas a Israel de bênçãos e mais bênçãos, que nunca aconteceram. Vocês acham mesmo que Deus vai abrir mão disso e dizer: eu desisti das promessas que eu fiz a Abraão, e a Isaac, e a Jacó, e a Davi? Como é que eu vou ficar diante de Davi? Senhor, cadê o meu descendente no meu trono? Cadê? Tu me prometeste, tu mandaste dizer para mim, está lá em 2 Samuel 7, eu acreditei. Cadê o rei, meu descendente? E os judeus vão dizer: cadê as promessas maravilhosas sobre Jerusalém, Israel, que os povos virão para cá adorar a Deus aqui, e que nós vamos ler ainda, que nós vamos ser o mais importante entre os povos, que o mundo vai olhar para nós, Israel vai ser o país, a nação, riquíssimo que vai ser, porque os povos vão levar os bens deles para lá. Está prometido, Senhor, e nós cremos, e tu nunca fizeste isso conosco. Não, vocês não creram em mim, não foram fiéis, eu tirei tudinho. Mas estava em detalhes as profecias lá, a gente achava que aquilo independia da nossa fidelidade. Claro que a nossa fidelidade regulava as bênçãos aqui, o conforto aqui, as guerras, os exílios. Claro, a gente sabia, a lei deixou muito clara que tu irias nos castigar aqui mesmo se nós fôssemos infiéis. Mas, Senhor, nós entendemos claramente que muitas dessas profecias não estavam dependendo de a gente obedecer ou não obedecer. Aliás, várias vezes tu disseste: eu faço isso com vocês, eu faço bem para vocês, sabe por quê? Por causa do meu nome. E amor a mim, não é por causa de vocês, não. Tu disseste isso várias vezes, nós acreditamos.
Então nós achamos que tu irias cumprir essas coisas fantásticas que estão prometidas aqui, por amor ao teu nome, à tua palavra. Não vai não. O que vão dizer os outros? Que era um dos argumentos que alguns usavam, Moisés usou com Deus: Senhor, se não destruir aqui no deserto, o que vão dizer de ti, do teu nome, do teu grande nome, como é que vai ser? Não, ele tirou o povo de lá para matar o povo dele lá no deserto. Beleza. Não, Senhor, não. Eu imagino o coração de Deus alegre, com Moisés dizendo isso, como se Moisés estivesse ensinando a Deus a entender Deus. Espetáculo isso, né? Senhor, não faça isso. Não, Moisés. Não, por que, Moisés? Por isso. Ah, boa ideia, não tinha pensado nisso. Mas tudo se passa com a liberdade, com a beleza muito natural, gostosa, em que a gente vê Deus se permitindo ser admoestado, quase repreendido por Moisés, numa forma, obviamente, de comunicação, em que Deus deu oportunidade para Moisés expressar o que ele sentia por Deus, o zelo dele pelo nome de Deus, e muita consciência. Senhor, tu prometeste, é teu nome que está empenhado. Olha, quem acha que essas promessas a Israel não serão cumpridas para Israel, está desconsiderando o fato absolutamente básico que Deus cumpre as promessas dele por amor ao nome dele, não é em função da obediência ou desobediência. Você vai para o céu, você que está aí, eu que estou aqui, se somos crentes, nós vamos para o céu, não é por causa do nosso nível de obediência, que é zero, ok? É zero. Nós vamos para o céu pela misericórdia de Deus e pelo poder dele e pelo amor dele, a palavra dele, que ele prometeu que quem cresce no Filho dele teria vida eterna. Ele prometeu. Depois de crer, olha lá, tem que ir para os cultos, tem que dar o dízimo, tem que ser fiel, senão, cuidado. Não está escrito assim. A palavra dele é que o sangue de Cristo iria limpar os pecados de alguém que cresce em Jesus Cristo. Ponto. Você seria fiel, adúltero depois disso, ou o que fosse. Isso aí se resolveria em termos de disciplina, em termos do dia a dia, em termos de relação com a igreja. Tem a forma de cuidar disso. Mas não questionem a salvação que Deus prometeu, empenhando a sua palavra. Eu estou absolutamente tranquilo de que Deus empenhou a palavra dele em muitas dessas profecias. E eu repito, estou cortando muitas. E toda vez que acaba a pregação aqui, eu digo, eu não cheguei no fim que eu queria chegar, e eles não aguentam mais eu falar em Isaías, eu falar em milênio, mas eu tenho um objetivo, e estou mudando um tanto quanto, porque já cortei várias aqui, está perto, mas que é, antes de retomar Apocalipse 20, versículo 7, é expor algumas dessas passagens, cara de que parcelas decrescem a quantidade, mas para mostrar a vocês como é que funcionam as profecias de Deus. Funciona que no meio de uma passagem surge uma frase que ninguém poderia imaginar que 600 anos depois o próprio Messias, em pessoa, iria citar literalmente como cumprida. Digam para João Batista o que vocês estão vendo aqui. Eu estou curando o cego, dando visão, e eles estão aqui pulando os que eram deficientes. Isso é lição bíblica, isso é ouro em pó. Nós vamos pegar isso e jogar fora. Agora, quantas profecias falam não de Israel, literalmente, mas falam de bem-estar nosso, que falam de coisas que têm muito a ver com a nossa sabedoria, com a forma de nós vivermos, com a forma de nós encararmos a vida. Quantas coisas tem? Conselhos espetaculares. Então, é um banho de água fria
chegar para crentes e dizer assim: desconsiderem todas as profecias para Israel não cumpridas literalmente até hoje ou até o dia de Cristo. Pode desconsiderar. Tudo isso é para a igreja. Banho de água fria e um prejuízo tremendo na nossa maneira de interpretar profecias. E não é para nos fazer melhor teólogos, não. É melhor crentes. E crentes, quando eu digo melhor crentes, inclui também crentes mais animados com as durezas desta vida. Crentes vitaminados, repetindo a expressão, crentes fortes, serenos, tranquilos, seguros, porque estão pisando em terra firme, que são as profecias das Escrituras bem compreendidas. Próxima semana vamos continuar. Vai acabar breve. Que Deus nos abençoe e nos torne melhores crentes e melhores intérpretes da Bíblia, da palavra de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a crer, entender até onde for possível, a viver assim e colhermos os frutos nesta vida de crermos na literalidade da Tua palavra até onde possível. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.